E aí, beleza? Um garoto chamado Flint sonha em ser um grande cientista. Por isso, ele passa o tempo todo criando invenções diferentes, mas elas nunca dão certo. Como aquela vez em que fez uns sapatos de spray indestrutível e nunca conseguiu tirá-los por causa de seus experimentos que sempre dão errado. Os moradores da ilha onde ele vive ficam zoando ele o tempo todo e acham que ele não serve pra nada. Isso deixa o pobre garoto muito triste, porque ele só quer ajudar as pessoas com suas invenções. Um dia, a mãe dele, vendo ele tão desanimado, deu para ele um jaleco de cientista para dar aquela força e mostrar que ele poderia ser um grande inventor no futuro. Assim o tempo passa e mesmo com os fracassos constantes, Flint continua inventando coisas. Ele cria uns passarinhos que parecem ratos, mas eles logo se tornam uma praga e invadem a ilha, o que faz com que o narigudo cientista fique ainda mais odiado pelo povo, que o chama de maluco. Mas mesmo assim, ele insiste no sonho de ser um grande cientista e melhorar o mundo, especialmente sua pequena ilha, que está em crise há anos. Isso porque outros países pararam de comprar as sardinhas que eles pescam, sendo a pesca de sardinha a principal atividade da ilha. Eles perderam a maior parte da renda e os moradores não têm outra opção senão sobreviver se alimentando dessas sardinhas. As sardinhas estão em tudo, até nos doces. Então, para que eles não precisem comer sardinha o tempo todo, Flint, com a ajuda de seu macaco de estimação, tenta construir uma máquina que transforme água em comida. Mas as tentativas falham porque o pai dele, que é careca, obriga ele a trabalhar na loja de pesca da família. Para piorar, Flint já não tem mais ninguém que o apoie, já que sua mãe, que era a única pessoa que o entendia, morreu anos atrás. Depois, o prefeito da cidade anuncia a inauguração de um parque temático, querendo atrair turistas e trazer dinheiro para a ilha. Mas na real, ele só é um ganancioso que quer ser reconhecido como um grande político para depois ir embora da ilha e governar uma cidade mais importante. Por isso, ele consegue transmitir o evento num canal de TV mundial bem famoso, querendo chamar atenção para ele mesmo. Mas como a emissora de TV não tá nem aí para a inauguração, manda uma repórter novata chamada Sam cobrir a notícia. Enquanto isso, Flint aproveita que todo mundo tá distraído com a festa para ir na central elétrica e ligar sua máquina de comida. Só que, com muita falta de sorte, o aparelho sobrecarrega e sai voando pelos ares, destruindo o parque temático. Cansados das invenções de Flint, os moradores da ilha olham para ele com desprezo. Então Flint, super envergonhado, se esconde debaixo do cais, onde acaba encontrando Sam, que também está frustrada porque seu trabalho de repórter foi um fiasco. Conversando, a garota fica sabendo das invenções do Flint e fica tão fascinada que o parabeniza. Isso faz com que ele se apaixone por ela, já que finalmente encontrou alguém que o entende e valoriza. Nesse momento, começa a cair comida do céu e Flint descobre que sua máquina realmente funciona, pois o dispositivo cria umas nuvens coloridas que lançam uma chuva de hambúrgueres sobre a ilha, deixando todos os moradores maravilhados e felizes. Todo mundo aproveita para se alimentar com as delícias celestiais. Vendo o que estava acontecendo, Sam cobre a notícia na TV e vai até o laboratório de Flint para ele explicar como a máquina funciona. Lá, o cientista narigudo conta que pode criar qualquer comida digitando o nome dela no computador. Ele também menciona que o aparelho tem um medidor de perigo para controlar que os alimentos não saiam de controle e causem um desastre total. Mas o oportunista prefeito, ao perceber a situação, planeja reinaugurar a ilha e pressiona Flint para continuar criando comida. Flint, vendo que seu sonho de melhorar a cidade pode se tornar realidade e que agora é querido pelas pessoas, começa a produzir mais e mais comida, mesmo notando que o nível de perigo da máquina estava aumentando bastante. Com tudo isso acontecendo, Flint se distancia do pai, que não confia muito no aparelho, já que nunca conseguiu entender a paixão do filho pela ciência. Não porque não o ame, mas porque está acostumado com outro tipo de vida, mais simples e dedicado à pesca. Enquanto isso, Sam anuncia a reinauguração da ilha na TV, despertando o interesse do mundo todo. Depois, a repórter tem um encontro com Flint, que a leva a um enorme palácio de gelatina que ele construiu para ela, sabendo que é a sobremesa favorita dela. Durante o encontro, Sam revela ao narigudo que ela também era nerd e amava
amava ciência, especialmente meteorologia, mas mudou sua maneira de ser porque as pessoas riam dela. Ao ouvir isso, Flint a encoraja a ser quem realmente é, e Sam, tocada pelas palavras dele, muda sua aparência e chega perto dele para beijá-lo. Mas eles são interrompidos por uma ligação telefônica que Flint recebe. À noite, ele percebe que a comida ficou muito maior, então corre para o laboratório e descobre que a radiação da máquina está fazendo os alimentos crescerem cada vez mais e se transformarem em verdadeiros gigantes. Sabendo que isso causaria uma catástrofe, Flint decide desligar o dispositivo. No entanto, aparece o prefeito sem escrúpulos, que de tanto comer porcaria ficou um verdadeiro pançudo. Ele manipula Flint para continuar produzindo comida, dizendo que se desligasse o aparelho, perderia o carinho do povo e voltaria a ser o mesmo perdedor de antes. Finalmente chega o dia da reinauguração e a ilha se enche de turistas do mundo todo para aproveitar as atrações de comida lixo. Enquanto isso, Sam, investigando o clima, descobre o crescimento dos alimentos e, super preocupada, corre para contar a Flint, mas ele nem dá bola e sobe no palco para cortar a fita da inauguração. Bem nesse momento, uma tempestade de comida cria um tornado de espaguete que devasta a ilha. Ao ver o desastre, Flint corre de volta ao laboratório para desligar a máquina e encontra o prefeito pançudo fabricando mais comida. Ele tenta detê-lo, mas no meio da briga, o prefeito acaba destruindo o computador da máquina, tornando impossível desligá-la. Ao mesmo tempo, Sam descobre pelo radar que uma nova e pior tempestade está se formando e que pode destruir tudo, e transmite a notícia na televisão. Do outro lado, o pai de Flint encontra o jaleco que a esposa tinha dado para o filho quando ele era pequeno e, ao vê-lo, se arrepende de nunca ter acreditado no garoto. Então, ele vai atrás de Flint para entregar o jaleco e dar força para ele seguir em frente como cientista. Assim, o narigudo Flint recupera sua confiança e, junto com seu macaco, tenta parar o dispositivo de comida, baixando o código de bloqueio num pendrive e inventando um carro voador para chegar até a máquina. Porém, no caminho, eles são parados pelos moradores da ilha, que atacam Flint, culpando-o pelo que aconteceu. Por sorte, o policial da cidade intervém e faz os moradores entenderem que todos são responsáveis pelo problema, por terem exigido que Flint fizesse mais comida para eles. Assim, eles refletem sobre seu erro e colaboram com o policial moreno para organizar a evacuação da ilha, construindo barcos com comida. Enquanto isso, Flint vai com seus amigos no carro voador para tentar desativar a máquina. No meio da tempestade, Flint descobre que o dispositivo está escondido numa almôndega gigante e eles seguem para lá. Mas a máquina começa a lançar comida inteligente que ataca Flint e seus amigos, fazendo com que o desastrado cientista perca o código de cancelamento. Assim, Flint, junto com Sam e um pançudo loiro de fralda, entra na colossal almôndega. De lá, Flint liga para o pai para mandar o código para o celular dele. Mas, como ele não entende nada de tecnologia, Flint precisa guiá-lo para enviar o arquivo. Enquanto isso, os moradores da ilha terminam as balsas feitas com sanduíches e escapam da cidade, bem a tempo de evitar que a represa com restos de comida transborde e inunde tudo. Infelizmente, o pai de Flint fica preso pela avalanche de alimentos justamente quando ia enviar o código de bloqueio. Mesmo assim, o careca sobrevive ao incidente e consegue enviar o arquivo para o filho, que também não tá nada bem, já que ele e seus amigos estão sendo perseguidos por galinhas diabólicas que querem devorá-los. Sacrificando-se pelos amigos, o pançudo loiro luta contra as galinhas, permitindo que Flint e Sam continuem a missão. Porém, eles precisam descer por um buraco cheio de amendoins, o que os obriga a se separar, já que Sam é alérgica a esse alimento. Apesar disso, a corajosa repórter ajuda Flint a descer pelo buraco, mas quando ele vê que a alergia começa a afetar Sam, decide se jogar no buraco, não sem antes confessar seu amor por ela. Sam aproveita para dizer que também o ama e depois disso, Flint se joga, chegando ao lugar onde a máquina está. Logo depois, o rechonchudo loirinho tira Sam da almôndega e juntos voltam ao carro voador com o resto do grupo para sair da tempestade. Enquanto isso, no mundo exterior, a poderosa tempestade chega a várias cidades, causando um grande caos. De volta a Flint, ele consegue alcançar o dispositivo e carregar o arquivo que o pai mandou no celular. Mas o plano não dá certo, porque o careca atrapalhado, em vez de enviar o código de cancelamento, mandou um vídeo de gatinho. Desesperado, Flint não sabe o que fazer, até que de repente tem a ideia de tampar o buraco da máquina
máquina com um spray para fazer sapatos, o que destrói o dispositivo, fazendo a tempestade desaparecer e salvando a humanidade da extinção. Agradecidos lá em cima por ter evitado o apocalipse, Sam e o resto do pessoal voltam à ilha, onde são recebidos como heróis. Mas todos estão muito tristes, achando que Flint morreu na explosão. Mas não, o narigudo aparece na ilha graças às aves-rato que ele criou e que o salvaram. Assim, ele se reencontra com seus entes queridos, e seu pai aproveita o momento para pedir perdão por nunca tê-lo apoiado, e confessa que tem muito orgulho dele. Pouco depois, Flint se aproxima de Sam e os dois se beijam apaixonadamente, despertando a alegria de todos os habitantes da ilha, que finalmente aceitam o jovem cientista como parte deles. Terminando assim o filme de animação de 2009, Tá Chovendo Hambúrguer. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo na próxima chuva de comida. Valeu, é nóis. Fui.